Bem-vindos a mais um episódio do Unicast. Estamos no nosso quarto episódio dessa nova temporada e hoje a gente vai falar um pouco sobre a geração Z e ela no mercado de trabalho. Meu nome é Matheus Marinho. Meu nome é Jean Gabriel e a gente vai conversar aqui hoje com o Renato Rochel, que ele é psicólogo e orientador vocacional. Bom, para a gente começar esse bate-papo, a gente queria passar esse primeiro contato, para você falar um pouco sobre você, sobre o seu trabalho. Fique à vontade. Olá, prazer estar aqui, uma alegria sempre. Obrigado pelo convite. Eu sou Renato, sou psicólogo clínico, de formação. Trabalho com a psicologia assim, em algumas áreas, uma delas é a orientação vocacional, apoiar muitos desses jovens hoje que estão aí terminando o ensino médio, para que eles possam aí entender qual o perfil mais adequado deles dentro do mercado de trabalho, E falando especificamente disso dentro da geração Z, já é um desafio, Porque é uma geração assim, um pouco abastecida em excesso, de informações. Muitas vezes eles se descobrem ali em várias áreas, Então a gente precisa de um refinamento assim bem específico, com muitos testes vocacionais. A gente vai conhecendo um pouquinho da personalidade de cada aluno, um pouquinho do que mais combina com o perfil dele, para a gente ir apoiando esses jovens, para entender qual que é o lugar no mundo deles aí no mercado de trabalho. Você acha que é o que você disse, essa bagagem, tudo isso da internet que fica em volta deles, você acha que é isso que traz o maior, que eu acho que é o maior ponto da geração Z, que todas as outras gerações falam, que é a ansiedade? A ansiedade de chegar a um cargo alto, a ansiedade de dar certo. Talvez essa seja a principal característica dessa geração, Como eles são muito fomentados, de informações, de diversos meios de comunicação, principalmente o meio digital, eles naturalmente desenvolvem uma inquietude dentro deles. Então, por que olhar para uma área se eu posso olhar para mais de uma área, Muito bom por um lado, dá aí um aspecto um pouco polivalente, mas ao mesmo tempo, muitas vezes eles ficam um pouco em mergulhos rasos em algumas áreas. E a gente fala também da importância de você ter mergulhos profundos em alguma área específica, Então pode acontecer sim, deles olharem e quererem tudo ao mesmo tempo agora, É uma das principais características. É uma geração mais rápida, Então uma das características principais também quando eles entram no mercado de trabalho, seja num programa de trainee, por exemplo, eles já quererem ali em questão de 3, 6 meses, já estarem um pouco ansiosos por algumas promoções, E é muito diferente das gerações anteriores. Quando você pega empresas, com mentalidade mais atualizada nesse sentido da tecnologia, eles se destacam, Porque eu acho que um pouco do perfil cognitivo deles já é moldado para eles terem aí justamente essa flexibilidade de crescer muito rápido. Mas se pega uma empresa com um perfil um pouco mais conservador, eles passam a ter muitas dificuldades, porque são empresas que elas têm toda uma questão de plano de carreira, uma meritocracia, e muitas vezes eles acabam ficando um pouco angustiados, porque a ansiedade deles de crescer rápido não é correspondida. E aí, muitas vezes, o clima da empresa começa a sentir impactos em relação a isso. Interessante. Para além dessa questão que você pontuou como empresas, empresas conservadoras, mas eu percebo, uma percepção minha, eu queria uma opinião a sua a respeito. A gente vê nessa geração também um excesso, às vezes, de querer mostrar uma proeficiência, vamos dizer, se preocupar mais em parecer algo do que, às vezes, de ser. Eu peguei um ponto que você falou, achei interessante, que é nessa questão da profundidade. Às vezes você vê, principalmente em redes sociais, em diversos segmentos, pessoas, vamos dizer, se colocando como expert em algum assunto, vendendo uma fórmula muito já elaborada. E eu vi esses dias um artista antigo, que é o vocalista do Skank, falando um pouco sobre isso. Que ele falou, cara, na minha época a gente tinha que estudar muito no ramo dele sobre música para então a gente passar uma opinião e mesmo assim passar com uma certa humildade ali. Ele falou, hoje eu vejo tanta gente sem saber praticamente nada já colocando ali. Então, e a gente percebe que de certa forma isso é até fomentado.
de certa forma, até positivo no marketing, vamos dizer assim, você mostrar uma proeficiência que às vezes você ainda não chegou lá. O que você pensa sobre esse ponto? Eu acho que tem sim, fato, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que o mercado de trabalho ele vem se moldando, né, de uma forma onde indiscutivelmente esses jovens da geração Z eles vêm ganhando destaque, principalmente em tudo que está relacionado à tecnologia. Só que essa geração não consegue ocupar alguns espaços, alguns postos de trabalho, e esse movimento fez com que pessoas acima de 50 anos voltassem a ser muito procuradas no mercado de trabalho. Então, como a gente fala, né, no momento de crise para uns, representa sempre oportunidade para outros. Então, eu acho que é uma geração que tem mais essa aspiração de crescer muito rápido. Muitas vezes eles se perdem, né? Porque a ansiedade, o que ela é? Ela é uma grande agitação interna. E quando eu me sinto muito agitado, eu viso buscar muito quantidade. E a quantidade, né, eu vou parafrasear um pouquinho um ditado antigo, onde a velocidade ela é um pouco semelhante à pressa. Né? Então, assim, eu quero subir tão rápido, eu quero conhecer tudo, e aí dá uma conotação de ser um processo um pouco apressado. E aí o ditado fala que a pressa é inimiga da perfeição. Então, você ganha quantidade, mas você perde qualidade. E aí o mercado de trabalho também sofre com isso. Então, para vocês terem uma ideia, há cerca de 15 a 20 anos atrás, grande parte das empresas, elas buscavam contratar profissionais de acordo com o nível de quociente de inteligência, o famoso QI. Né? Só que o que começou a perceber, principalmente da geração Z, que eram pessoas muito contratadas pelo seu nível de inteligência, cognitivo mesmo, mas 90% das demissões dessas empresas estavam diretamente relacionadas por problemas comportamentais. Ou seja, eles eram transgressores de regras, eles tinham muita dificuldade de seguir normas, de respeitar a hierarquia. Então, de 15 a 20 anos para cá, isso também sofreu uma grande alteração. As empresas hoje elas não estão querendo mais as pessoas de acordo com seus hard skills, que é o cara técnico, especialista. Ela está buscando mais o cara que tem o QIE, que é o quociente de inteligência emocional. É um cara que tecnicamente, muitas vezes, ele não é tão bom, mas que ele tem um poder de relacionamento, de construir aliança, de ser uma pessoa mais moldável dentro das necessidades de uma corporação. E aí eu acho que essas pessoas, hoje em dia, é o que as empresas vêm buscando de fato. Né? Então não adianta eu ter um cara que é um gêniozinho, mas que eu vou poder contar com ele 3, 6 meses. Daqui a pouco ele quer ir embora. Sim. Eu prefiro ter uma pessoa um pouco mais madura, mesmo que ela não tenha tanta velocidade, tanta técnica, mas que tenha um soft skill mais elaborado, ou seja, uma pessoa que tem habilidades socioemocionais melhor. Então o mercado hoje está muito requisitante de pessoas com soft skill, mais do que hard skill. Agora, é lógico, áreas específicas, você vai pegar um cara que trabalha com uma linguagem específica no mundo da informática, putz, o cara precisa do hard skill mesmo, mas ele vai ter pouquíssima interação humana. Ele trabalha com a máquina, ok. Né? Esse cara não gera grandes impactos para o ambiente. Agora, posições de gestão, as empresas não querem um cara que é tão técnico, que é um cara mais de relacionamento. Você acha que é por isso que as pessoas que na geração se destacam são pessoas que abertamente procuram psicólogo? Estão cada vez mais tentando colocar o seu emocional no trilho, e aí ela já se destaca um pouco pelos seus soft skills, e aí ela tem já o seu mental, que aí ela vai se destacar entre os outros, podemos dizer assim? É uma ótima pergunta. Eu sou um pouco suspeito para falar disso, né? De pensar no processo psicoterápico, mas eu acredito integralmente. E no fundo não tem mágica, né? Eu acredito muito que uma pessoa, quando ela consegue estar bem, física e emocionalmente, ela tende a fazer tudo melhor, em
inclusive performar melhor no trabalho, né? E aí, uma das características da geração Z, inclusive, é uma geração que é aberta ao processo da terapia. Então, eles estão buscando se aprimorarem nesse sentido. Por quê? A gente fala na área do comportamento o seguinte: o ser humano, ele é um ser passível de mudança. Então, se eu tenho uma característica que eu reconheço em mim, e é uma característica que isso está me gerando prejuízos, problemas nas minhas relações, conflitos, por que não trabalhar isso? E a área do comportamento é a psicologia. Então, sim, né, eu acredito muito nisso. Mas eu acho que vindo de um psicólogo é meio suspeita essa resposta, sabe? Mas é algo que eu particularmente acredito. Eu falo isso porque eu sinto, sendo dessa geração e a gente no trabalho, a gente sente que quando a pessoa, até as pessoas que abertamente falam, eu faço psicólogo, você consegue entender que ela acaba se destacando entre os outros. Porque as pessoas que se comunicam e têm uma relação melhor com as pessoas, elas vão cada vez mais subindo, e aí acontece alguma coisa, ela consegue seguir uma linha, porque é algo que a gente sente muito, eu que sou da área de administração e nesse ponto, que a gente sente muito é que as empresas começam a criticar e ir para cima quando você não consegue seguir um padrão. Sim. Que as pessoas dizem que é como se fosse o batimento cardíaco. Eles ficam indo. Oscilando. E a oscilação todo mundo tem. Só que a oscilação muito íngreme, parece que as empresas elas saem. E por isso que algumas empresas, que eu acho legal até você falar disso, investem hoje em psicólogo também, em ajudar, em dar essa oportunidade das pessoas fazerem. Eu acho muito interessante isso. Eu queria ver a sua visão sobre isso. O que você acha desses escopos das empresas que estão oferecendo hoje? Eu acho que assim, o mercado de trabalho, né, até por conta de todas as mudanças, ele também vem gerando um adoecimento. Né? Então tem uma motivação de ter a presença de um psicólogo nas empresas por conta do adoecimento, para trabalhar na prevenção? Sem dúvida que sim. Mas também tem a parte do desenvolvimento. Porque, particularmente, eu acredito na posição de um psicoterapeuta que eu não tenho resposta pronta para um paciente que chega lá, seja por um burnout, seja porque ele está com dificuldade de crescer na carreira dele. Eu não tenho uma resposta pronta. Mas eu falo que a posição do psicólogo é ajudar muito cada paciente a ampliar um pouquinho a visão dele enxergar as situações, principalmente as situações que geram algum desconforto para ele, e a partir daí, que alternativas a gente descobre juntos. Será que a forma com que você está falando sobre seu líder imediato é a melhor forma? Né? Porque a maior parte dos desconfortos nas relações, ela não acontece pelo que é falado, mas pela forma que é falada. Então, por exemplo, quando você pega uma pessoa da área de exatas, ela é uma pessoa que tem um pensamento, a estrutura cerebral dela é lógica, é mais exata, de fato. Não tem muito aspecto do tato, da sensibilidade. E às vezes o interlocutor, ele recebe aquilo de uma forma um pouco agressiva. Quando você molda um pouquinho, né, essa polidez na forma de falar, putz, os caminhos se abrem assim. E aonde você desenvolve isso? Dentro de um processo psicoterápico, né, que é a mudança de comportamento, de fato, né? Outra questão, assim, muitas pessoas hoje em dia têm muita dificuldade na escuta. Eu sou psicólogo dentro de um colégio aqui, né? E quando a gente percebe tanto a relação com professores, com os alunos, quanto a relação desses alunos em casa com seus pais, é porque os adultos da relação, eles têm muita dificuldade na escuta. Então, se eu não consigo escutar o que o meu filho, o que o meu aluno está me dizendo, eu não consigo interpretar a necessidade deles. E eu, muitas vezes, me coloco numa posição de, como eu sou mais velho, eu sei mais do que ele. Será? Depende. Isso também pode acontecer o oposto, por exemplo, do mais novo falar, não, eu sou mais atualizado, eu sei disso, você não sabe, você é antigo. Acontece também. E é isso mesmo. Essa falta de realmente se colocar no lugar do outro. Só que muitas das vezes, tanto para um docente quanto para um pai,
é muito difícil aceitar que seu filho sabe mais do que você. Então falta humildade não só para o jovem, às vezes falta para o pai, para o professor também. Sim, coloca um menino de 10, 12 anos com um celular na mão para falar de rede social. Ele vai dar um banho em mim que tenho quase 50. E tudo bem, eu vou me destacar em outras questões. E aí, eu falo muito da diferença da gente não ser obrigado a concordar com tudo nessa vida, mas sim a gente aprender a respeitar as diferenças. Eu sou pai de um menino de 16 anos. Tem muitas coisas que o Pedro é muito melhor do que eu. Tem muitas outras que eu sou melhor do que ele. E aí eu concorro com ele? Jamais. Né? É a música da mulher rendeira, que eu dou sempre o exemplo. Né? Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Pô, ele aprende comigo, eu aprendo com ele, os dois saem enriquecidos da relação. Mas quando a gente entra ali numa empáfia do tipo, ou eu sou formado aqui, conheço isso aqui, aí, né, a falta de uma humildade dentro dessa relação torna o contato mais ríspido, um pouco mais nervoso. Sim. E aí os conflitos acontecem. Naturalmente. Né? Naturalmente. E é uma geração que tem baixa tolerância à frustração. Ao tédio, né, também. Ao tédio. E a gente fala na psicologia ao tamanho da importância do tédio. Né? Inclusive, esse é um ponto interessantíssimo, porque a gente percebe no aprendizado tanto emocional, no aprendizado mais técnico, né, na questão do mercado de trabalho, a necessidade que você tem das coisas não serem tão rígidas e tão obrigatórias. Parece um contraponto, porque você vai trabalhar numa empresa, obviamente você tem obrigações, você vai ter que aprender aquilo, né? Ou numa relação emocional para lidar com as pessoas. Só que, por incrível que pareça, às vezes o aprendizado ele acontece naquele momento de relaxamento, naquele momento de desprendimento, né? E você citou as crianças, eu estou tendo contato com as crianças, estou dando aula de desenho aqui numa aula em Bebedouro, e você vê como que as questões deles, os assuntos, são, às vezes você fala, cara, eu com quase 30 anos, uma pessoa com quase 40, 50, não tem esse raciocínio que essa criança está tendo. Elas formulam umas perguntas que você fala, como que elas tiraram isso da cabeça? E aí você percebe que às vezes ela retém aquele aprendizado justamente porque ela não tem essa pressão, essa necessidade de performar. E a questão que eu queria formular para você é o seguinte, essa geração Z, né, ela tem realmente essa preocupação, essa adesão com a questão da saúde mental, né, com a questão da terapia, da psicologia e tal. Sim. Mas você acha que procurar isso como uma obrigação de performance, às vezes não mata um pouco daquela coisa que deveria ser mais como uma criança, por exemplo? Terapia por obrigação já mata, na largada já não funciona, né? A pessoa ela precisa ir para a terapia aberta a trabalhar coisas que ela entende que ela já é boa e pode melhorar, e principalmente o que ela enxerga de limitação nela e que ela pode desenvolver para ser menos limitada, ou quem sabe boa, né? Mas obrigado, puto, que saco, não, né? A terapia é uma troca, né? A relação ali do setting terapêutico, que a gente dá o nome de rapport, ela precisa ser muito leve, né? E aí, pegando um pouquinho do seu gancho, um cérebro pressionado, enrijecido, ele enrijece. Então você não tem uma flexibilidade mental para enxergar as situações por um outro ângulo. Um cérebro, quando ele está relaxado, ele tem uma flexibilidade. Então eu consigo enxergar uma situação... eu falo que a mesma situação ela tem pelo menos dois lados. Né? Vamos pensar aqui, se a gente pensar, poxa, deve ser maravilhoso andar de carro zero. Sim, cheiro novinho, né? Aquela coisa que você sabe que você não vai ter manutenção, o carro ele não vai confortável, não tem um barulhinho, legal, mas IPVA é mais caro, o seguro tende a ser mais caro, talvez ele seja mais visível para roubo, bom por um lado.
desfavorável para o outro. Tudo na vida é isso, né? Água é maravilhoso. Toma muita água à noite, você não vai conseguir dormir bem, você vai ao banheiro a cada meia hora. Tudo pode ser visto de um ângulo a mais, pelo menos. Pessoas que têm pressão, rigidez, o cérebro engessa, elas conseguem enxergar só aquilo que está na primeira visão delas. Elas não conseguem olhar por um outro ângulo, entende? Então, tem sim uma questão. Por coincidência, ontem eu estava vendo uma reportagem que estava falando que existe hoje uma parte grande de executivos ali na região da Faria Lima, em São Paulo, que é uma das regiões mais nobres ali hoje. Esse grupo de executivos tem repensado muito sobre a vida deles numa grande cidade. Por quê? Bacana, te dá uma ostentação, você ser um executivo dentro de uma multinacional, você ter viagens, você ter carro da empresa, muitos benefícios, possibilidades de viagens a negócio, maravilhoso. Mas está diretamente ligado a adoecimento, a ausência dentro de casa, e isso representa a ausência dos filhos, ausência no casamento, probabilidade maior de crises. Então, eles falam muito o seguinte: qual é o sabor dessa vida de sucesso profissional? Porque até a questão de sucesso é algo construído através de uma cosmovisão, que não necessariamente é a única, né? Sem dúvida. A gente, por exemplo, trata como quase normal você entender sucesso como cargos altos, sucesso financeiro, destaque, né? Mas se você for, por exemplo, conversar com alguém de uma cultura totalmente diferente, né? Ou de uma filosofia diferente, às vezes sucesso para ele é acordar, respirar, colher uma fruta da árvore. E como que a gente vai poder falar que ele está pensando pequeno, às vezes, né? Porque é um movimento que eu acho que acontece muito, às vezes, principalmente em rede social, até a questão da saúde mental virar uma espécie de label. Tipo assim, olha como a minha saúde mental é boa, olha como eu faço hábitos bons, olha como a minha vida é perfeita. E até algo que é positivo, às vezes, se a gente não prestar atenção, acaba se tornando algo meio que tóxico, né? A busca pela aprovação, né? Pela performance, né? O máximo ali. Esse é um tema muito interessante nessa geração também, né? E eu não coloco só dos jovens, não. Eu coloco um pouco dos adultos que também são abastecidos em excesso por qualquer tipo de conteúdo, né? A gente vive uma geração que tem uma necessidade enorme da aprovação do outro. E a aprovação do outro muito relacionado ao ter. E o ter, normalmente, ele vai na contramão do ser. Então a pessoa ela tem uma expectativa de querer ser vista porque ela trocou de carro, porque ela está no exterior, porque ela comprou uma casa nova, porque ela está com uma roupa não sei o quê, porque ela fez um procedimento estético. Tudo muito relacionado ao ter. E eu não estou criticando, claro que é bom a gente construir as coisas que dão prazer. Mas quando eu tenho a motivação de me mostrar numa rede social, pensando na aprovação do outro, eu me distancio de mim mesmo. Isso gera um vazio. Então, a questão do ser é importante, que a gente fala da autenticidade, do amor próprio. E essa é uma característica muito interessante nessa geração, porque quando eu me comparo com meu filho, com 16 anos, eu tenho a clara ciência de que meu filho conhece muito mais conteúdos no geral do que eu conhecia com 16 anos. Por outro lado, com 16 anos eu já me via com muito mais autonomia, com um pouco mais de independência, com um pouco mais de desenvoltura para enfrentar desafios na vida do que ele e a geração dele. Então, como a gente estava falando, né, quando você me traz o exemplo da pessoa que acorda de manhã e colhe uma fruta do pé. O que é certo, o que é errado? Depende, o que é certo para você, o que é certo para mim. É muito subjetivo, né? Não tem uma regra padrão isso, né? E eu acho que por isso que eu falo muito que a gente não está aqui para concordar, a gente está aqui para respeitar. Né? Tudo bem você ser assim, me aceite sendo assim também, e aí a gente vive em paz. Né? Trazendo um pouquinho de novo para a área de trabalho, e esse preparo que você disse do seu filho, que você sente que hoje ele pode não sentir um preparo de estar mais
individual, sabe? De conseguir fazer determinadas coisas que você, com a idade dele, conseguia fazer. Trazendo para o trabalho mesmo, eu vejo algumas empresas e eu acho muito interessante isso, porque eu acho que é o que a gente busca da geração e eu acho que é o que a empresa deveria trazer, que é o que alguns bancos estão fazendo hoje, que é o meu futuro gerente. Então ele vai preparando os jovens para serem gerente, então ele vai oferecendo cursos para ele sentir o que é ser um gerente. E aí eu trago para você um desafio só para você falar, para ver o que você acha que as empresas vão ter que fazer, as empresas menores. Porque tem algumas empresas menores que não têm o dinheiro que um banco vai ter para oferecer esses cursos. Mas o que você acha que elas poderiam fazer para oferecer algo parecido, para ela não perder essa geração e ela fala, não, eu vou continuar com as pessoas mais velhas porque eu não tenho como oferecer isso para uma geração que ela quer se sentir um gerente, mesmo não sendo, sabe? Eu trabalho bastante com os professores na escola, pensando um pouco nisso, nessa geração dos jovens que vão ingressar no mercado de trabalho. Eles não funcionam na base da pressão, da cobrança, da exigência. A gente precisa dar muito mais orientação e até liberdade para eles poderem criarem do jeito deles, um pouco no tempo deles. E aí, ao invés de você cobrar aquelas disciplinas sistematizadas, cobre entregas, cobre performance, desempenho. Não cobra dessa geração chegar às 8 da manhã para picar o cartão, passar o dedo. Eles funcionam muito diferente nesse sentido. Então, eu acho que as empresas menores, elas precisam oferecer um ambiente de trabalho humanizado nesse sentido, né? Então, é uma geração que eles têm muita dificuldade de se enquadrar com regras, limites. Eu não estou falando que não seja importante, né? Mas ao invés da gente repreender, oriente e mostre para eles o que. É uma geração que eles precisam ter muita consciência das consequências que eles vão ter a partir das atitudes dele. Porque tudo na vida é isso, né? Olha, você quer acelerar 200 por hora? Beleza, calcule os riscos. Porque se der ruim, vai dar muito ruim, né? Então, poxa, você tem dificuldade de respeitar uma hierarquia? Ok. Qual a probabilidade disso? Tudo questão de pesos e contrapesos, né? Exatamente. Bom, a gente queria muito continuar conversando mais, infelizmente o tempo é curto já, né? Pra você ver, a conversa estava tão boa. Então, só gostaria de deixar esse momento final para você fazer considerações finais ou para você passar, né, uma rede social, que forma que a gente pode conhecer você e seu trabalho. Tá. Poxa, foi muito rápido, né? Pois é, passou muito rápido. Um pouco mais tempo. Quero agradecer aí primeiro, né, a oportunidade, agradecer a professora Betânia também, né? Eu acho que eu deixaria uma dica, principalmente para essa geração de jovens, que nós adultos, seja pais, seja educadores, seja líderes, a gente precisa aprender o linguajar dessa geração nova. Perfeito. É fundamental. Se a gente não aprender a língua que eles falam, a relação, a comunicação fica muito difícil. E quando a gente aprende o linguajar deles, a gente aprende muito com eles. E aí a relação flui bem, porque eles são respeitosos. Eu não acho que é uma geração desrespeitosa, né? Eu acho que eles conseguem entender. Eu não tenho problemas de indisciplinas nesse sentido. Eu tenho resistências, mas indisciplina não. Então eu acho que uma dica é esse. Adultos, mergulhem um pouco no mundo deles, né? Eu acho que isso é importante. Gente, vou deixar meus contatos aqui, né? Então, eu trabalho com consultório, sou psicólogo também numa escola privada aqui na cidade, né? Meu telefone é 011 991 54 5853. Se alguém quiser me passar alguma pergunta, alguma coisa que não ficou tão esclarecida, dúvidas, críticas, sempre muito bem-vindas, podem me passar pelo WhatsApp nesse número ou através do meu e-mail, que é psicorochel, roschel@gmail.com. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade com vocês. A gente que agradece. A gente que agradece. A conversa foi muito legal e a gente espera poder ter outras oportunidades, né? Não, sempre que puder, me convidem que eu venho sim. Com certeza. Valeu? Fechou. Obrigado. Muito obrigado.
Esse foi mais um episódio do Unicast. Muito obrigado a você que assistiu até o final. O nosso podcast está disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. Você pode acessar eles pelas nossas plataformas principais.